O que desencadeia o adoecimento emocional, mental? Por que temos e vivenciamos vários transtornos? Transtornos de ansiedades, transtornos depressivos. Por que temos crises entre como vemos a vida e como a vida é vivida dentro de nós? O que é que e qual a estrutura que responde ou determina essa ambivalência e essa ambiguidade, essencialmente na nossa experiência como sujeitos? Eu queria responder um pouco sobre isso, claro que de modo muito performar, de modo muito amplo, né? E numa estrutura realmente apenas temática. Esse questionamento, essa pergunta: por que nós adoecemos emocionalmente, mentalmente? A primeira resposta para isso, e eu quero estruturar em dois grandes temas para falar disso. Então, o primeiro grande tema, com seus vários subtemas e vários blocos, é exatamente o desequilíbrio e a instabilidade nossa como sujeitos. Melhor, dito de outra forma, a nossa instabilidade e desequilíbrio subjetivo. Das realidades que constituem o nosso interior. Que performam a nossa identidade, a nossa relação como sujeito, né? De fato, a gente vive essa relação de insuficiência com a falta. Desde nosso nascimento, do nosso ser aí no mundo, nós temos uma relação difícil de estrutural até com a falta. Buscamos, do ponto de vista de demanda do desejo, o tempo todo essa relação que é o mais que gozar, né? Dessa relação de uma experiência absoluta. Então, essa experiência, essa necessidade, esse desejo da experiência absoluta faz com que a gente viva uma instabilidade, um desequilíbrio que atinge, sim, nossa mente e todo o circuito da nossa afetividade e das nossas emoções, evidentemente. Além disso, essa relação instável, ela estabelece essa alienação da relação com o outro. Ou seja, acaba que desde o princípio, nossa relação com o outro é uma relação difícil, marcada por várias identificações, o estágio do espelho, mas que ao mesmo tempo são contraditadas e reformuladas, e esse percurso de identificações, ele é uma tentativa de solucionar esse processo de desconhecimento do outro, que acaba gerando a constituição do que somos como sujeito na relação de desejo com o outro, a partir do outro e de seus processos de identificações que não são incólumes para a nossa mente, para nossas emoções, para os nossos sentimentos, essa profunda alienação. Não é sem motivo que Freud vai construir
tanto econômica como topograficamente, a personalidade é a partir desse processo de clivagem. Eu, supereu e o isso ou id. E os conflitos essencialmente neuróticos que vão acontecer nessa estrutura aí, né? Que marcam indelevelmente, que estabelecem sublinhamentos efetivos nesse processo de alienação que nos torna e façam que percebamos e vivenciemos o desamparo, né? Esse desamparo fundamental que vai ser a base, o piso estável, aí sim, estável para depressões, para angústias e processos de pensamentos disfuncionais, de obsessões, né? Acho interessante quando Freud começa nos escritos iniciais tratar dessa neurose de angústia e esse sentimento muito forte que é, na verdade, fruto desse desamparo, né? Desamparo essencial, que é fruto dessa alienação que vivemos, né? Como sujeitos. E esse processo que começa na infância, eu brinco sempre, quando eu estou atendendo, eu geralmente falo, e nas minhas palestras eu constantemente falo que a criança, você olhando da perspectiva do pai, da mãe e de todos aqueles que vão se relacionar com ela, é interessante, oh, que coisa linda, e etc. Mas a gente geralmente não consegue pensar na perspectiva da criança, que sai do útero, do seu lugar de pertencimento, por assim dizer, e agora entra nesse novo mundo. Esse é o processo essencial da alienação, assim como Freud vai destacar, não dizendo alienação, mas destacar claramente quando ele vai dizer o homem estruturado dentro desse processo de clivagem e de profundas reações, e nesse coliseu, né? Nesse mundo onde nós precisamos fazer conciliações, né? E aí é difícil conciliar nesse sentido, e não conseguimos muitas vezes vencer o desamparo que vai se estruturar nas várias versões e polissemias da angústia, né? E aí é fundamental. Bom, o segundo bloco eu quero falar sobre o conflito, essencialmente neurótico, né? O conflito entre as demandas pulsionais e a nossa verdade e vida com o outro e com a sociedade, com essa dinâmica intersubjetiva. Então há um conflito, uma neurose entre o que desejamos, porque na maior parte das vezes nós queremos, deixamos de querer, nós desejamos a partir de uma lógica do desejo, a partir de uma estrutura do desejo, né? E nós nos conflitamos, acabamos conflitando com o ideal do eu, com as estruturas do superego, as questões do imaginário, e isso tudo gera um problema muito sério para a nossa mente, muito sério para nossas emoções. Por isso que eu digo que todo mundo tem que fazer análise, porque nós somos esses seres assim, que carecem de conciliação, porque somos essencialmente neuróticos. E, infelizmente, isso acaba se exteriorizando dentro de em vários transtornos, somatizando e se tornando psicossomático em vários transtornos, e criando várias crises relacionais e crises com nós mesmos.
Por isso que muitas vezes não nos amamos, por isso que temos conflitos que afetam nossa autoimagem, os circuitos dos afetos, a percepção que nós temos de nós mesmos, as relações intersubjetivas. Tudo isso é fruto dessa neurose, dessa relação conflituosa que temos entre o que está em nós, o que nos caracteriza dentro desse caldeirão de experiências, hereditariedades e relações objetais, demandas objetais, e que é de fato o sujeito, e as demandas do existir. Acho que é interessante quando isso está presente efetivamente na clínica, no percurso teórico clínico de Freud, quando ele vai, por exemplo, escrever sobre o mal-estar na civilização. Ele vai destacar e salientar esse processo de conflito que vivemos e que sublinha nossas vicissitudes e nossas ambiguidades e contradições. Né? Então, essas são estruturas que, de fato, respondem a esta crise e esse adoecimento emocional e mental. Tá bom? Deus abençoe.